Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, já começamos Então, na que prazer. Muito bem. Deixa eu apresentar o senhor para quem já está aqui nos seguindo. O doutor José Álvaro Pereira Gomes, ele é professor livre-docente do FESP, oftalmologista, médico, cirurgião e um querido nosso. Doutor Álvaro, o assunto é muito denso, né? A síndrome de Steven Johnson não é pipoquinha, né? Então, para dar uma leveza a esse assunto tão denso, eu gostaria de começar perguntando um pouco para o senhor quem é doutor José Álvaro, né? Ele é casado, tem filhos, ele anda de jaleco para cima e para baixo, mas ele tem uma vida e dentro dessa vida ele escolheu também se dedicar a estudar Steven Johnson. Eu queria que o senhor contasse para o nosso internauta quem é o senhor e por que o senhor se interessou por esse assunto tão pesado e denso. Bom, eu sou, como você bem falou, um oftalmologista de terceira geração de oftalmologistas. Então, eu já carrego na minha genética aqui a questão de olhos, doença dos olhos, e é um assunto que eu me interesso desde criança. Engraçado como é que é essa coisa de vocação, né? Eu, desde criança, eu gostava, me interessava em pegar pequenos animais, insetos, depois fui crescendo, tinha interesse, por exemplo, em pegar a cabeça de peixe, secar o olho de peixe. No colégio, nas feiras de ciências, sempre me interessei em olho, apresentar anatomia do olho, já no primário. Então, uma coisa que para mim foi caminhando lado a lado com esse meu interesse, essa minha vocação mesmo, né? Médico, quando eu já tinha essa inclinação e essa curiosidade, né? E não só a questão de ser médico, mas eu lembro muito bem uma época conversando com um médico mais velho, que ele comentou comigo: o que você quer ser? Você quer ser médico ou você quer fazer medicina? Essa pergunta parece uma pergunta simples, mas não é. Ser médico é uma coisa que você cuida das pessoas. Fazer medicina, além de você ser médico, você também trabalha com a ciência, né? Você tem essa coisa de investigar, de procurar novas soluções, de ter uma inquietude, de tentar, a partir das suas investigações, você aplicar esse trabalho nos seus pacientes, de alguma forma, trazer um benefício maior para alguma situação mais complexa. Então, isso daí sempre veio permeando o meu caminho, ainda mais com o fato de eu ser neto e filho de oftalmologista, né? Mas meu pai nunca ninguém em casa, nunca, vamos dizer assim, forçou a barra para que eu fosse médico, né? Foi uma coisa muito natural para mim, e é interessante que numa época mais conturbada, de adolescência, pré-vestibular, quando aparecem dúvidas, aí realmente eu comecei a pensar em algumas outras coisas que eu gostava na época do colegial, e aí eu sempre gostei muito de esporte, né? Adoro esportes desde criança. Naquela época eu estava lutando jiu-jitsu. E eu, no exame de faixa, eu levei um chute na boca, minha boca sangrou, e aí eu precisei levar uns pontos, né, no lábio, e eu fui procurar meu pai que foi dar os pontos, né? E quando eu entrei naquele ambiente de centro cirúrgico, ele dando os pontos, aí eu falei, é isso que eu gosto. É isso que eu achei, me senti em casa. Engraçado, né? Mas uma coisa que veio desde a infância, adolescência, aí eu resolvi realmente que era
era medicina, e eu fui em frente. Aí fiz a faculdade, entrei na Santa Casa, eu fiz faculdade na Santa Casa, fiz residência em oftalmologia na Santa Casa, e foi quando eu conheci a doutora Andréia, né, a minha esposa, e nessa época, no final da residência, a gente resolveu namorar, e foi uma época que eu já estava me programando para continuar meus estudos no exterior, né? Fiz um curso em Porto Rico, por volta de 93, depois eu já consegui um fellow para um centro muito importante nos Estados Unidos, em Filadélfia, no Wills Eye Hospital, fiquei lá 1 ano. Foi quando, nessa época, eu conheci, além, logicamente, do meu chefe, o professor Peter Leibson, que é um especialista em córnea muito renomado, um serviço excelente. Nessa época, eu conheci um professor, um pesquisador indiano, o professor Harminder Dua, que é um gênio, é uma pessoa que influenciou muito a minha carreira, porque ele era uma pessoa, um pesquisador de ponta, que me ensinou muito sobre pesquisa, trabalhar com células, terapia celular, tudo que eu sei de pesquisa básica eu devo a esse professor, que depois foi convidado para assumir uma cadeira no departamento de oftalmologia na Inglaterra, e foi para a Inglaterra e me deixou lá na posição dele. Aí eu fiquei o 2º ano nesse hospital, fazendo muita pesquisa na área básica. E depois eu fui para Boston, fiquei um tempo, como uns 3, 4 meses, trabalhando com Stephen Foster, que é um dos maiores especialistas em imunologia ocular. E aí entram as doenças complexas de fundo imunológico, como o pemphigoide, o Steven Johnson. Foi lá que eu tive um primeiro contato, e também na época do Wills Eye, com esse tipo de doença. Isso me chamou muito a atenção. Isso há quanto tempo, doutor Álvaro, que o senhor teve o primeiro, digamos assim, o primeiro prefácio do que seria essa coisa de Steven Johnson? No meu fellow nos Estados Unidos, 93, 94, 95, lá já tinha, no próprio Wills Eye, já tínhamos um ambulatório focado em doenças cicatriciais do olho, como Steven Johnson, queimadura, e depois lá em Harvard, um centro de ponta, onde eu também vi muitos pacientes, e me chamou muito a atenção. Agora, lá eles têm muito mais pemphigoide, que é uma doença que dá mais em idoso, e um pouco de queimadura. Mas foi meu primeiro contato. Quando eu voltei para o Brasil, e fui já para a Escola Paulista de Medicina, comecei minha vida acadêmica na Escola Paulista de Medicina, meu mestrado, doutorado, aí eu me deparei com uma realidade que realmente me chamou muito a atenção, o número de pacientes no nosso ambulatório de córnea da Escola Paulista, com Steven Johnson, com queimadura, pacientes jovens, pacientes que perambulavam pelo ambulatório, muita dificuldade, muito sofrimento, sem perspectiva, sem tratamento, não se sabia muito bem o que fazer, e isso mexeu muito comigo. Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, e nessa época eu já trouxe técnicas novas. Foi na época que nós trouxemos as terapias mais inovadoras com o uso de membranas biológicas, soro autólogo. Foi na época que nós começamos a fazer transplante de língua. Foi uma época que, ao mesmo tempo, nós constituímos a Associação dos Portadores de Olho Seco, nasceu nessa época por causa do Steven Johnson, porque quem fundou fomos médicos, eu, a doutora Mirna, fomos um parente meu que queria, de certa maneira, ajudar, inclusive porque ele é um primo que infelizmente faleceu, Marcelo Rocha Azevedo, publicitário, que sempre quis fazer alguma coisa para ajudar pacientes com problema de visão,
porque ele conviveu muito com meu avô, que foi um grande oftalmologista, ele tinha isso. Então, ele ajudou muito no surgimento da pós, e conosco um paciente, o Argemiro, portador de Steven Johnson, e a esposa dele, e mais o Jorge Ogata, um outro portador de Steven Johnson, e nós, então, fundamos a Associação dos Portadores de Olho Seco, que era, no começo, focada em Steven Johnson, era para ser uma sociedade de Steven Johnson, mas que a gente decidiu ampliar para também incluir os outros casos de olho seco, casos mais leves e moderados. Esse assunto do olho seco, a gente vai fazer uma entrevista no meu canal, Minha Busca por Saúde, especialmente sobre isso, no mês de junho. Eu já antecipo essa conversa que nós teremos. Agora, antes da gente continuar, doutor Álvaro, eu gostaria de dizer que em menos de 5 minutos nós já temos aqui com a gente 40 pessoas, entre portadores da síndrome de Steven Johnson, muito rapidamente, E aí eu queria, antes que o senhor prosseguisse, eu gostaria de agradecer ao grupo nosso de apoio aos portadores da síndrome de Steven Johnson, e a gente recebeu pergunta, algumas dessas pessoas são suas pacientes e seus pacientes, a Cirlei, a Graça, a Samara, o Rodrigo, a Josi, a Tatiana, a Luci, a Angélica, Maria Creuza, Karina, Carol, a Felinto, o Wilson, a Mel. Essas pessoas são de todo o Brasil. Se não são pacientes suas, elas já conhecem o senhor, porque quem é paciente do senhor acaba falando muito do senhor, da doutora Anestela. Existe um pequeno grupo, né, de vocês, oftalmologistas, que estudam a Steven Johnson. Agora, antes da gente prosseguir, eu gostaria de interromper o senhor um pouquinho para fazer uma pergunta. Por que, essa é uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, por que os médicos em geral, não é o seu caso, por isso que o senhor, né, a gente está nessa conversa, mas por que há tão pouco interesse pelo paciente da síndrome de Steven Johnson, doutor? Você diz do ponto de vista oftalmológico. Médico, do ponto, não oftalmológico, em geral. Até os oftalmologistas ainda são os que se dedicam pouco, porque as sequelas estão muito nos olhos. Mas por que há tão pouco interesse em falar sobre esse assunto e tão pouco interesse na área médica de estudar essa questão? Olha, eu acho que são alguns ingredientes. O primeiro é que é uma doença que a gente ainda desconhece alguns mecanismos, é uma doença que ainda intriga muito o médico, e você sabe que o desconhecido muitas vezes assusta. Segunda coisa é que, principalmente no caso da sequela talvez mais complicada, que é a sequela oftalmológica, né, o problema da doença cicatricial nos olhos, é uma doença que é muito difícil de ser tratada. Muito difícil para o médico tratar um paciente com sequelas oculares de Steven Johnson, porque incluem várias alterações, né? Vai desde as alterações palpebrais, a questão dos cílios, a questão do olho seco, a dor, são pacientes que têm dificuldade para enxergar, tem um problema do limbo, muitas vezes são sequelas que não só são superficiais, algumas vezes podem ser também nas estruturas internas dos olhos, embora menos comumente, e essa é uma mensagem importante para os pacientes, para toda a comunidade que tem Steven Johnson. Steven Johnson, claro, não é fácil, é difícil, as sequelas são complexas, muitas vezes é frustrante você ter que ficar tendo que fazer procedimentos cirúrgicos, usar colírio a cada hora, sentir desconforto, não enxergar bem. A gente sabe isso e não é fácil nós conseguirmos lidar e resolver todos esses problemas, mas, na maior parte das vezes, é uma doença que acomete, envolve a superfície do olho. A parte interna dos olhos, muitas vezes, está mantida, está preservada.
Então, isso é uma mensagem positiva, porque a gente não pode desistir, porque resolver a parte externa não é fácil, mas a gente tem como tentar reverter, se não agora, com algum outro tipo de procedimento novo, inovador, alguma coisa nova, a gente tem ainda a estrutura principal dos olhos, que é a retina, o nervo óptico preservados. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, comparando com outras doenças, causas irreversíveis de cegueira, como, por exemplo, um glaucoma avançado, como uma degeneração da retina, um descolamento da retina, que são doenças que não tem mais o que fazer, talvez surja alguma solução, mas muito mais complexas para você resolver. Então, o Steven Johnson tem essa particularidade da gente, muitas vezes, ter as estruturas internas preservadas, que são as estruturas mais nobres do olho. Veja, doutor Álvaro, é a primeira vez que eu vejo um médico responder mais concretamente por que talvez haja, vamos dizer, aspas, pouco interesse da classe médica em estudar. Porque aí eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu não sou só uma entrevistadora e uma jornalista, mas alguém que está aqui com colírio do lado, né, porque não tem uma qualidade de lágrima. Eu sou uma paciente que teve. Eu estou falando de algo que eu conheço bem, como o senhor sabe, infelizmente. Né? Então, assim, é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre a Steven Johnson do ponto de vista do médico, de que é difícil nos tratar. Porque a gente sabe, como portadora, que é muito difícil ter tido Steven Johnson. Mas eu sequer sabia que também para os médicos é difícil nos tratar. Então, dentro disso, eu gostaria de fazer um paralelo com o senhor. Por exemplo, a gente sabe que o câncer, por exemplo, é uma doença muito difícil de tratar, dependendo. Se for um câncer de pele, no início é mais fácil. Se for um câncer, sei lá, em alguma parte do aparelho digestivo, já em estado avançado, com metástase, é super difícil. Às vezes não tem solução. Mas aí eu queria lhe perguntar, fazer esse paralelo. Mas um câncer identificado, bem tratado, a pessoa pode continuar a sua vida normalmente. Eu não conheço, e aí eu me incluo, eu não conheço entre as pessoas. Nós temos hoje, no nosso grupo de apoio, dentro do WhatsApp, nós temos em torno de 80 pessoas. Quase nenhuma delas que teve, de maneira média a grave, nenhuma delas conseguiu continuar sua vida normalmente. E aí, diante disso, aí eu vou fazer uma comparação talvez meio esdrúxula, mas eu diria, a Steven Johnson, ela é então pior do que um câncer? Né? Eu queria colocar então para o senhor essas questões, porque pensa, ora, então Steven Johnson é pior do que uma diabetes? Ela é pior do que um câncer? O que acontece que a gente não consegue voltar para a vida normal? Eu acho que é uma ótima pergunta, viu? E eu queria falar duas coisas sobre essa pergunta. A primeira delas, até complementando a questão do médico, para o médico, além de ter essa dificuldade no tratamento, tem também, muitas vezes, a necessidade de dar um suporte para um paciente com Steven Johnson, que é contínuo e é uma coisa que, muitas vezes, você tem que ver um paciente 2, 3 vezes por semana. Isso, na rotina de um médico, muitas vezes, isso daí não é todo médico que topa o tipo de paciente crônico que tem que ser visto várias vezes, tem que fazer limpeza na pálpebra, tirar cílios, fazer... Você entende? Isso daí talvez também explique um pouquinho por que muitos médicos não têm muito interesse em ter um paciente com Steven Johnson. E fazer um pequeno à parte nisso que o senhor fala, do mesmo jeito que o médico
não pode dar essa atenção de 2, 3 vezes por semana para cada paciente, pelo menos pela amostragem que a gente tem dentro do nosso grupo, também nós não temos nem condições de ir 2 vezes, 3 vezes ao médico, porque a gente sabe Exatamente. que o SUS, aí a gente pode conversar sobre isso, do ponto de vista da medicina privada, nós também não temos condições de pagar 2, 3 consultas por semana. Eu falava para o senhor que, do mesmo modo, como o médico não tem condição de dar uma assistência tão sistemática a todo paciente que sofreu Steven Johnson, do mesmo modo nós, os pacientes, não temos condição de toda semana estar no médico, ou porque o SUS tem uma fila, tem as prioridades, ou porque na área privada, muitos de nós também não têm condição de estar pagando consultas, etc. e tal. Quer dizer que nós vivemos uma espécie de impasse, não é verdade? Você falou muito bem, Pepeu. Eu acho que e isso daí foi até motivo de um trabalho que nós fizemos há uns 10 anos atrás na Escola Paulista, onde nós enviamos para os pacientes nossos com Steven Johnson, 50 pacientes, um questionário de qualidade de vida, que inclui aspectos sociais, econômicos, de saúde, psicológicos, e o resultado foi impressionante, a gente perceber que a qualidade de vida do paciente com Steven Johnson é muito ruim, é tão ruim que pode ser comparado a paciente com câncer, como você comentou, paciente aidético em fase terminal, ou seja, é uma doença que as sequelas acabam comprometendo vários aspectos da vida. Geralmente o paciente tem desconforto nos olhos, incomoda os olhos, não consegue abrir direito os olhos, sair na luz. O paciente tem que comprar colírio, que às vezes é caro, para pingar de hora em hora, quer dizer, não é barato pingar um colírio lubrificante sem conservante. Eu vou adicionar para o senhor, ele tem conservante, infelizmente poucas pessoas têm condição de comprar, que eles são mais caros, né? O exemplo, o Iabac, o Ilocomod, que são 2, tem mais um outro, né, que o senhor sempre indica, que também não tem conservante, e eu vou adicionar uma questão que é invisível, que nós temos a tal da fadiga crônica, um cansaço que às vezes a gente acorda e não tem nem condição de fazer nada. Queria que o senhor, eu sei que não é de sua área, mas o senhor sabe disso. A Ana Carolina Jacinto, que é uma paciente também, teve Steven Johnson, acaba de colocar aqui nos comentários, que é a tal das sequelas psicológicas que nós temos. A gente não é muito normal, né? Não está muito na média. Então, mas é isso que eu estou comentando, a gente detectou isso impactou muito o nosso trabalho ao perceber que a qualidade de vida é péssima. E é por isso mesmo, foi nessa época, baseado nesse estudo, que inclusive a gente fez com uma psicóloga, a Ruth, que era uma psicóloga da Unifesp, que nós começamos a abrir outras possibilidades, outros vetores de tratamento, para incluir também o aspecto psicológico, o aspecto de saúde geral, tentar ajudar o paciente a conseguir medicamentos mais caros, sem custo. Naquela época, pela pós, a gente conseguia a doação de colírios, agora depois foi proibido os laboratórios fornecerem colírios. Pela pós, a gente conseguiu óculos específicos para olho seco. Então, acordou a gente que não é só o médico atender o paciente, fazer a receita e tchau. O paciente, ele tem uma realidade muito difícil, ainda mais quem depende do Sistema Único de Saúde, que ainda tem que pagar a condução, chegar lá, esperar, quando tem que fazer um exame, demora um tempão para marcar uma cirurgia. E os pacientes com Steven Johnson precisam, muitas vezes, de procedimentos cirúrgicos para arrumar as pálpebras, para corrigir o problema do olho seco, precisa de medicamentos caros. Então, é uma realidade multifacetada, tem vários aspectos que acabam sendo impactados
afetados na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. E a gente o médico tem que ser sensível a isso, entender o papel dele nesse mecanismo. A gente não consegue, como médico, resolver todos esses aspectos, mas se a gente abrir os olhos, né, para a realidade de um paciente com uma doença como Steven Johnson, tem outras doenças que também têm todos esses aspectos, a gente consegue ajudar um pouco melhor a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa. Doutor Álvaro, eu tenho muitas perguntas para o senhor, né? E aí eu queria fazer um bate-bola rapidinho para a gente poder ter espaço para o máximo de questões que a gente possa colocar aqui. Então eu queria que o senhor respondesse rapidinho. Tem uma pergunta que é assim: as lentes esclerais, o que é que elas são? E quem é que deve ou não usar? Se a gente puder fazer um rapidinho, porque eu ainda tenho úlcera, ceratite, simbléfaro, tem muita pergunta aqui. Então, lentes esclerais. O que são as lentes esclerais? Elas servem ou não servem? Rapidinho, o que é que o senhor diria sobre as lentes esclerais? As lentes esclerais, elas são lentes que se apoiam na parte branca do olho, e então elas não têm um contato na córnea, elas têm um contato numa parte um pouco menos sensível do olho. Então, elas podem ser mais toleradas pelos pacientes que têm uma maior sensibilidade nos olhos. Elas também, formam um reservatório embaixo delas que mantém um lubrificante, seja soro ou colírio lubrificante, formando uma câmara úmida. Então, melhora muito a questão da sensibilidade e o conforto do paciente com olho seco grave, como Steven Johnson. Terceira vantagem da lente escleral é que ela protege do trauma dos cílios e das alterações das pálpebras que o paciente com Steven Johnson tem. E o quarto benefício da lente escleral, como ela é rígida, ela corrige as irregularidades da córnea que esses pacientes têm, então melhora muito a visão. Então, para o paciente que a gente consegue adaptar a lente escleral, sem dúvida nenhuma, ele tem um benefício grande, só que nem todo paciente com Steven Johnson a gente consegue adaptar a lente, principalmente quando a pessoa tem aquelas aderências entre a pálpebra e o olho, o simbléfaro, que dificulta a lente, que era uma lente grande, ela entrar e você conseguir adaptar essa lente. Para os pacientes que a gente consegue adaptar, sem dúvida nenhuma, é um benefício. Nós temos 2 estudos feitos na Escola Paulista, 2 publicações, uma delas até numa revista importante americana, sobre o benefício da lente de contato escleral para paciente com olho seco grave como Steven Johnson. Então, quando dá para adaptar, é uma ótima opção, porque até, de repente, a pessoa usando a lente não precisa fazer tantas cirurgias nas pálpebras, porque protege do trauma das alterações das pálpebras. Agora quero fazer uma pergunta para o senhor, que é uma questão que aparece muito no nosso grupo de apoio e que, claro, serve também para o grande público que está aqui nos acompanhando. Gostaria de agradecer a participação de Clívia Alencar, Mônica Fontana, Gisélia Lopes. Tem aqui uma pessoa, inclusive, que falou que já trabalhou com o senhor, dizendo que o senhor é um gênio. O sobrenome dele é Baldon. Ele falou que o senhor é um gênio da oftalmologia, fazendo aqui um elogio. Então, uma questão muito importante: por que o paciente que teve a síndrome de Steven Johnson tem tanta úlcera? Por que tanta úlcera? O que acontece? São vários motivos. Primeiro motivo, como o paciente desenvolve... O Steven Johnson tem aquela fase aguda terrível que vocês sabem bem, acomete a pele, as mucosas, e aí fica naquela situação. Muitos pacientes não conseguem nem sobreviver à crise aguda do Steven Johnson, principalmente nas formas mais graves. E você, então, depois passada essa fase, saído dessa fase aguda gravíssima, o que acontece é que as mucosas
elas têm um processo de cicatrização. Isso para os olhos é terrível, porque a cicatrização tampona, oclui a saída das glândulas que produzem lágrima. Destrói, vamos dizer assim, acomete muito as pálpebras, e nas pálpebras também a gente tem glândulas que produzem a parte de gordura da lágrima. Destrói a parte da conjuntiva, a conjuntiva que cobre o branco do olho e reveste a parte interna do olho, também é muito importante, produz alguns componentes da lágrima. Então a pessoa tem um olho seco que a gente chama completo, gravíssimo, porque não tem água, não tem mucina e não tem a parte de gordura. Então já começa daí o problema das úlceras, porque a lágrima, ela protege muito a superfície do olho. Na lágrima você tem antibióticos naturais que se misturam na parte aquosa da lágrima. Você tem componentes que impedem a invasão de micro-organismos na córnea e na superfície do olho. Então, tem esse problema da falta da lágrima e da proteção da lágrima. Segunda coisa, tem o problema dos cílios tocarem a córnea, rasparem a córnea, traumatizarem. Esse trauma acaba abrindo a superfície da córnea para a invasão dos micro-organismos. Terceira coisa, você tem outros problemas das pálpebras que acontecem também, que vão estar traumatizando a superfície do olho e facilitando a entrada de micro-organismos. E uma outra coisa que a gente descobriu, e que nós temos um grupo estudando, a questão do microbioma. Microbioma são as bactérias, os agentes que a gente tem na pele, tem no intestino, são micro-organismos que fazem parte da gente. No caso do Steven Johnson, nós fizemos um estudo mostrando que a flora que habita o olho e a pálpebra do paciente com Steven Johnson é uma flora muito mista, muito rica em micro-organismos patogênicos, perigosos, para infectarem e trazerem uma infecção na córnea. Então, são vários fatores, é a falta da proteção, é o trauma contínuo dessa pálpebra que tem queratinização, e é o ambiente, que tem o trauma dos cílios, e, enfim, por isso que é muito frequente no paciente com Steven Johnson o desenvolvimento dessas ceratites infecciosas. A ceratite é a mesma coisa que úlcera ou são conceitos diferentes? É a mesma coisa. A úlcera pode ser não infecciosa, como se fosse uma ferida na pele, mas que não tem infecção, mas é uma porta de entrada, é uma alteração que facilita muito a infecção, e aí vem a ceratite infecciosa, a úlcera infecciosa, que é muito grave, porque pode levar até mesmo a uma perfuração, uma disseminação dessa infecção, e além da dor, do desconforto, complicar muito o tratamento e a reabilitação desse paciente. A gente tem na oftalmologia, no caso do paciente, da pessoa que teve a SSJ, uma série de problemas, então. É ceratite, é triquíase, é simbléfaro. É um quadro realmente bastante complicado. Você resolve uma coisa, aparece outra, você resolve, mas tudo parece que se relaciona com a questão do movimento e também com a questão da qualidade da lágrima, né? Então, dentro dessa questão da qualidade da lágrima, eu gostaria de perguntar para o senhor quase como se fosse uma contradição. O paciente, então, de SSJ é um paciente que tem um olho seco. No entanto, é um olho que não para de lacrimejar. Como é que é esse balanço que, às vezes, ninguém entende muito bem? Se eu tenho olho seco, por que meu olho não para de lacrimejar? O que é isso, doutor Álvaro? Porque tem, basicamente, dois tipos de olho seco, e, às vezes, os dois tipos vamos dizer assim, se juntam. Um olho seco é por deficiência aquosa, quando não tem lágrima, porque a parte de água da lágrima não consegue chegar no olho. Aí esse paciente não lacrimeja. E muitas vezes o paciente com Steven Johnson não tem lágrima.
Você é uma... Desculpa, então, erro meu. O meu lacrimeja bastante. Algumas pessoas que mandaram pergunta também disseram a mesma coisa. Então, você tem 2 tipos de paciente. O que não lacrimeja nada, eu acabo de ver aqui, a Lopes, aqui de sobrenome Lopes, disse que o dela é totalmente seco. Já a outra, a Carolina, lacrimeja muito. A Carla Tomás também está dizendo aqui que o dela é totalmente seco. Então, você tem variações. Isso, então, é isso que eu estou tentando explicar. O outro tipo de olho seco é o olho seco que a gente chama evaporativo. O que é isso? É quando a lágrima não tem uma boa qualidade, faltam componentes que impedem a evaporação. Por exemplo, a parte de gordura da lágrima, que é produzida pelas glândulas das pálpebras, é muito importante para impedir que quando você abre o olho, essa água saia do olho. Então, quando a pessoa não tem a formação da lágrima adequada, essa lágrima, quando a pessoa abre o olho, ela evapora muito rápido. Então, é como se ela não tivesse lágrima, mas na realidade ela tem, mas só que a lágrima não para no olho. Então, uma deficiência na composição da lágrima. Fora que também, a pessoa que tem o trauma constante dos cílios ou da pálpebra, da queratinização, isso tudo induz o reflexo do piscar. E do piscar não, do lacrimejamento. Então, se a pessoa não tem o problema da glândula lacrimal, se a pessoa tem a produção da parte de água de lágrima, com esse constante trauma ele vai ter mais produção de lágrima. É uma produção reflexa secundária. Se eu ficar mexendo no meu olho aqui constantemente, eu vou produzir lágrima reflexamente. E alguns pacientes, mesmo com Steven Johnson, têm a produção de lágrima adequada, como você e como alguns pacientes que falam que estão sempre produzindo lágrima até demais. É porque tem não teve a destruição do caminho da glândula lacrimal para o olho e tem o trauma incentivando, aumentando a produção acentuada da lágrima para compensar esse trauma, entendeu? Mas a grande maioria dos pacientes com Steven Johnson tem também a baixa produção de lágrima. É muito bom quando a pessoa produz lágrima. Ajuda bastante a gente no tratamento. Doutor Álvaro, a gente tem entre as pacientes, né, que fazem parte do grupo, algumas que têm visão total, visão parcial, visão apenas de um olho. Tem pessoas que, infelizmente, por conta da FJ, perderam o NET, perderam completamente a visão. Até que ponto o senhor, até que ponto é possível, que o senhor é cirurgião, trabalha com transplante, o que é que o senhor diria para o paciente de Steven Johnson sobre a questão do transplante, a possibilidade de voltar a ver, ou existe um ponto que infelizmente já não é possível? O que é que o senhor diria sobre essa questão tão grave? Eu acho que tem casos e casos, né? Como eu comentei, é uma doença de superfície, mas às vezes pode ser muito grave e tem que ser corretamente abordada antes de se chegar e recuperar a córnea, que é a lente que tem que estar transparente para a pessoa enxergar. Então, uma coisa que nós aprendemos nesses mais de 20 anos, trabalhando com pacientes com Steven Johnson, é que você tem que ter uma sequência na reabilitação para chegar à reabilitação visual do paciente. Para aquele paciente que tem um quadro completo, sempre começar a trabalhar na questão das pálpebras, resolver o problema dos cílios, do simbléfaro, para você aí pensar na reabilitação da superfície do olho com transplante de células tronco, que são importantes para a superfície da córnea, depois controlar a inflamação. Muitas vezes o paciente tem inflamação crônica no olho, faz parte desse quadro dos olhos do paciente com Steven Johnson, e depois chegar na córnea. Então é sempre seguindo uma sequência. Se você começar da córnea num ambiente muito seco, essa córnea vai ter problema, e pode até complicar, vamos dizer assim, as partes internas do olho que estavam preservadas. Então, tem que ter toda uma sequência, um cuidado para a gente conseguir reabilitar,
E tomando esses cuidados, a gente conseguiu melhorar muito o prognóstico. Antes a gente não conseguia recuperar pacientes com olho seco grave. Hoje em dia, fazendo os procedimentos o passo a passo, inclusive com um procedimento que a gente desenvolveu junto com a doutora Nestela, o transplante das glândulas salivares, a gente tem melhorado muito a possibilidade de reabilitação dos casos mais graves. Então, aproveitando, pegando carona, o senhor falou numa palavra que ocupa muito espaço de preocupação, né, com quem tem olho seco extremo e pacientes ampliando, né, para o nosso público em geral, para o paciente de SSJ e NET, glândulas, essa questão das glândulas, esse transplante que vocês desenvolveram, quando é que ele é indicado? Ele é indicado apenas para SSJ ou para o paciente em geral que tem um olho seco muito agudo? Se o senhor puder responder resumidamente, porque tem muita pergunta ainda. Tá. Ele é indicado para alguns casos de pacientes que têm olho seco com deficiência aquosa, não tem produção quase nenhuma de lágrima. Então, por exemplo, no teu caso não está indicado. Então, está indicado nessa situação o transplante das glândulas salivares. É engraçado que no Steven Johnson nós percebemos que muitas vezes essas glândulas estão preservadas. E a gente consegue transplantar para o olho, vai produzir uma... Explica para o internauta que não... A gente tira um pouquinho, a gente tira da boca, da parte do lábio inferior, às vezes do lábio superior, internamente, nós abrimos, retiramos, vamos dizer assim, um fuso de glândulas e nós transplantamos no fundo de saco aqui do olho. Isso daí vai ajudar na lubrificação desses olhos secos extremos. Então, para Steven Johnson funciona bem, para doenças similares também pode funcionar bem. Não funciona bem para casos em que a pessoa tem inflamação das glândulas da boca, por exemplo, quem tem síndrome de Sjögren, que é uma outra causa de olho seco que também pode necessitar muitas vezes de cirurgia. Uma pergunta que muita gente se faz, doutor Álvaro, a pessoa após ter tido essa síndrome terrível, ela faz uso de muito colírio, basicamente tem a consequência mais nos olhos, embora a gente saiba que existem muitas outras partes do corpo, assim, o organismo como um todo, ele se desequilibra, mas focando na questão oftalmológica, Liposic, Epitegel, pomada, pincel, colírio que não acaba mais. E aí algumas pessoas se perguntam se esse uso de muito medicamento nos olhos pode, em lugar de só ajudar, também trazer consequências danosas. O senhor podia responder para a gente? Sim, veja, os colírios, alguns deles têm conservantes, têm produtos químicos, e esses conservantes, principalmente os que têm conservantes, alguns desses conservantes são tóxicos para a superfície do olho. Então, não tem problema você pingar 2, 3 vezes ao dia, mas se você tiver, por exemplo, pingar um lubrificante que a pessoa que tem olho muito seco precisa pingar várias vezes ao dia, vai estar lubrificando, mas também vai estar agredindo o olho com esse conservante, que é tóxico para a superfície. Então, tem que tomar um certo cuidado, precisa ter orientação do oftalmologista em relação a isso. Fora outros colírios que às vezes ajudam na inflamação, como corticoides, etc., tem os problemas dos efeitos colaterais. Né? Com corticoide eu tive catarata. Exatamente, o corticoide, ele, se usado muitas vezes, por muito tempo, pode induzir aumento da pressão do olho, glaucoma, que muitas vezes é irreversível, ou até mesmo a catarata. Então, tem que tomar muito cuidado. Mesmo o uso do antibiótico, muitos pacientes que têm Steven Johnson costumam usar antibiótico profilático para evitar a infecção. Também você pode estar selecionando algumas bactérias que ficam resistentes àquele antibiótico, depois se elas invadem
a córnea dá uma ceratite, fica muito mais difícil de ser tratado. Então, a orientação do médico é muito importante. Que orientação que o senhor dá para esse público nosso de Steven Johnson e para o público em geral, como deve ser a relação com os colírios e com os medicamentos? Eu acho que tem que ter sempre a orientação do médico. O oftalmologista vai poder manipular melhor e saber quando diminuir, quando trocar. Às vezes tem lubrificantes que atuam mais na reposição da parte de gordura da lágrima, outros que mexem mais na parte aquosa. Tem a questão do custo dos colírios. Tudo isso daí o oftalmologista é o dia a dia nosso, então a gente vai ter melhor condição de orientar a utilização dos colírios. Eu sei que o paciente com doença crônica, como Steven Johnson, precisa dos colírios, mas precisa ter esse acompanhamento, porque senão pode começar, ao invés de ajudar, pode começar até a atrapalhar a sequência do tratamento. Nós estamos chegando à parte final de nossa entrevista, embora algumas pessoas estão comentando aqui que a entrevista tem que ter parte 2. Tá bom, é um prazer. Gostaram de ouvir o senhor, que coisa boa, né, doutor Álvaro? Então, você sabe... Pois não? Desculpa. Não, eu queria até comentar, é um assunto que é um assunto que para mim é tão importante que eu teria prazer em fazer parte 2, parte 3. É um assunto que eu me envolvi. Os pacientes com Steven Johnson, eu tenho toda uma história, uma ligação, um carinho especial. Eu lembro que quando eu fui convidado para dar uma palestra importante na Escola Paulista de Medicina, eu escolhi como tema Steven Johnson e eu convidei os meus pacientes e os parentes, os familiares, para assistirem à palestra. Inclusive, gravei vídeos para mostrar esse aspecto importante, psicológico e social e familiar, sabe, de toda essa dinâmica, para a gente perceber como é complexa a situação e como que a gente tem que estar aberto para tentar ajudar de diversas formas a realidade, para melhorar a qualidade de vida de vocês, dos pacientes que têm Steven Johnson. Doutor Álvaro, o senhor acredita, porque a gente se sente, quem teve Steven Johnson, mesmo NET, a gente se sente como se tivesse passado por uma loteria ao contrário. A gente foi sorteado entre aquelas pessoas que tomaram algum medicamento, dipirona, lamitrogina, Voltaren, sulfa, são os casos mais recorrentes dentro do nosso grupo, anti-inflamatórios também, quer dizer, a gente acha, todo mundo tomou, algumas pessoas tiveram reação, fomos nós, a loteria ao contrário. Então, a gente não sabe quem vai tomar, quem vai ter. A minha pergunta para o senhor o senhor tem conhecimento ou acha que em algum momento da medicina, no futuro, já que a gente já avançou em algumas pequenas coisas, o senhor acha que no futuro a gente vai saber, antes de tomar o medicamento, quem vai ter alergia e quem não vai? É uma ótima pergunta, André, e eu posso te adiantar que nós temos um estudo em colaboração com a Universidade de Kyoto, um dos maiores centros que estuda Steven Johnson, e nós, juntamente com a doutora Thais Wakamatsu, lá da Escola Paulista, que foi minha aluna de pós-doutorado, nós coletamos a amostra de sangue e de saliva de pacientes nossos de Steven Johnson, que foram enviados para o Japão para estudar exatamente se existe algum marcador que dê uma pista porque o paciente tem uma maior chance de desenvolver uma reação tipo Steven Johnson. E nós reconhecemos, sim, um perfil específico de HLA, de antígenos, desses pacientes que têm um perfil mais reativo. E que, então, são pessoas que a gente já sabe o perfil, que se detectados ou se mapeados precocemente,
poderiam indicar para a gente que, olha, você tem esse marcador HLA, você tem que tomar cuidado com alguns medicamentos que costumam dar reação cruzada com infecção e podem levar a uma reação tipo alérgica ou uma reação imune como Steven Johnson. Então, a gente avançou demais, nós identificamos isso na população brasileira, na população coreana, japonesa, indiana, e agora estão fazendo o mesmo estudo nos Estados Unidos. Então, nós temos sim marcadores, nós já sabemos os da nossa população, e seria muito interessante, futuramente, desenvolver um teste rápido, que nesse teste para gravidez, ou teste mesmo para antígeno de Covid, que desse essa marcação, para a pessoa saber que ela deve evitar a utilização de alguns desses medicamentos que sabidamente são mais propensos a desencadear esse tipo de reação. Só uma parte aqui, eu gostaria, se Patrícia estiver com o senhor, Patrícia está nos ajudando aqui nos bastidores, cooperando aqui com a gente, eu queria só saber se ela está recebendo a questão dos comentários. Para mim, eles estão paralisados. Eu queria saber só da parte aí de vocês, se eles continuam, se eu tenho aqui alguma outra, porque eu tenho, antes, para a gente encaminhar aqui, tá tudo ok? Só para a gente... Vou chamar a Patrícia aqui para me ajudar, tá? Espera aí, Patrícia. Basta o senhor dar uma olhadinha, deixa eu ensinar para o senhor. Basta o senhor dar uma olhadinha para ver se esses comentários eles estão subindo. Qual o último comentário que foi? Tem um monte de comentários. Eles estão subindo? Eles estão em movimento? Estava em movimento, mas espera aí que agora... Se a Patrícia puder dar uma olhada e ver se está tudo ok, porque aqui aparece para mim ao vivo, aí eu queria Sim. ver se a gente está ok. Tem vários comentários, quer que eu veja aqui alguns? Opa! Veja, por favor, o último comentário. Seria ótimo um teste... tiveram pacientes que entraram nessa pesquisa. Perfeito. Então tem bastante comentários. Então, fico contente de ver a participação de todos. E você sabe que uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é muito importante, nós constituímos, infelizmente tivemos que parar um grupo de terapia de grupo de pacientes com doenças cicatriciais, pacientes queimados com Steven Johnson. E foi impressionante no nosso ambulatório da Escola Paulista, o serviço do SUS, como isso ajudou as pessoas a identificarem soluções no dia a dia, aumentarem a autoestima, perceberem que não é um problema só dele, a loteria invertida acontece para várias pessoas, tem outras doenças, quer dizer, e a gente tem que se adaptar, na vida a gente tem que estar sempre num movimento contínuo de adaptação. E lembrar que no Steven Johnson, como eu comentei, é uma doença difícil, chata, limitante, complicada, atrapalha a qualidade de vida, mas muitos de vocês têm a parte interna do olho viável, recuperável. Então, em algum momento, a gente vai conseguir melhorar e conseguir tratar de uma maneira satisfatória, melhor, o problema que vocês têm. Deus lhe ouça, doutor Álvaro, Deus lhe ouça. A gente está chegando ao final, né, da nossa entrevista. Queria que o senhor se comprometesse aqui com nossos internautas e também com o nosso grupo, né, de que o senhor vai fazer, a gente vai poder fazer no meu perfil, Minha Busca por Saúde, nesse mês de julho agora, que é o mês do... É o mês do olho seco, é o mês turquesa, mês mundial do olho seco. Isso mesmo. E aí, para a gente terminar, antes da pergunta final, eu gostaria que o senhor dissesse uma pequena mensagem de incentivo rápida. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, mas antes eu queria que o senhor dissesse uma palavra de incentivo, de encorajamento para quem sofreu essa síndrome. Eu acho que a palavra principal é que vocês, os pacientes com Steven Johnson, são pessoas, são sobreviventes de uma tempestade
que aconteceu na vida de vocês, que foi a crise aguda, que é uma coisa terrível, e que vocês conseguiram sobreviver, conseguiram escapar desse risco de vida, e tão vivas, e tão com potencial para continuarem a vida um pouco mais limitada, mas de continuar a vida em busca de melhoria da qualidade de vida de vocês. Isso é uma busca contínua, como tem outros pacientes que têm outras doenças, tem que também tratar doenças crônicas, que têm que ser tratadas de uma maneira crônica. Vocês também têm que continuar a vida de vocês, tentando lidar com as limitações, sempre lembrando de não perder nunca a esperança. A gente tem evoluído demais, tanto no entendimento da doença, quanto no desenvolvimento de marcadores para evitar doenças. Por exemplo, quem teve Steven Johnson tem um filho, será que esse filho tem também chance de ter o mesmo problema que eu tive? Agora, com esses marcadores, quem sabe a gente tem um teste que possibilite isso. As novas técnicas cirúrgicas, novas ceratopróteses, córneas artificiais, a terapia genética, tudo está em evolução contínua. A medicina não é uma fotografia, é um filme em movimento, e pode ser que daqui a 5 anos a gente tenha vários instrumentos melhores do que a gente tem agora. E lembrar que, como eu comentei aqui, vocês têm, muitos de vocês, alguns não têm, mas muitos de vocês, a maioria, tem as partes internas do olho saudáveis, com condições de recuperarem a visão. Então, nunca percam a esperança, se adaptem da melhor maneira possível, continuem o tratamento, o que vocês poderem estar fazendo, o que vocês conseguirem fazer agora para manter a saúde da melhor maneira possível dos seus olhos, vai poder ajudar na frente para vocês recuperarem a visão. Obrigada, doutor Álvaro. Como o senhor sabe, eu sou de Caruaru, interior de Pernambuco. Estou em São Paulo, mas sou uma nordestina da gema. Então, para a gente terminar isso aqui de maneira leve, porque a SSJ e a NET, na próxima a gente vai conversar também sobre a NET, embora nos olhos os problemas sejam iguais, eu pergunto para o senhor o seguinte: hoje é dia de São Pedro, a segunda festa mais importante do calendário junino. O senhor sabe dançar forró? Sei, ué. Como não sei? Sei dançar um forró bom. Eu ainda quero ver isso, viu? Doutor, é um enorme conversar com o senhor. Todo mundo gosta muito do senhor. Eu, pessoalmente, vou fazer uma missa de corpo presente. Eu acho o senhor fabuloso, inteligentíssimo e muito curioso acerca disso tudo. O pessoal gostou demais. Tivemos uma excelente audiência. Isso vai ser visto, né, por muito mais gente que está no seu perfil, que está no meu perfil. Isso também vai para o YouTube. Depois a gente dá esses informes junto com Patrícia Barreto, que nos ajudou aqui nos bastidores. Então, muitíssimo obrigada. Quero ver esse forró que o senhor sabe dançar depois, hein? Tá bom. Tá marcado aí, tanto a live quanto o forró. Muito obrigado. Olha, um beijo grande, prazer enorme estar com vocês, estou à disposição. E é isso, vamos em frente. Vamos em frente. Até já, boa noite para todo mundo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.